Esse texto foi apresentado no final do ano de 2015. E não é responsabilidade das senhoras e dos senhores, mas essa matéria só veio à discussão na Câmara dos Deputados para apreciação e possível votação agora, e a formação ou não de uma comissão especial que depende de um ato da presidência da Câmara não aconteceu, não por qualquer tipo de obstrução do relator ou do autor da matéria. Ela simplesmente não aconteceu. Inclusive, eu tive a oportunidade de me dirigir ao então presidente da Câmara dos Deputados, falando da preocupação de que existia um prazo para aprovação dessa matéria, determinado pelo Plano Nacional de Educação, e que a gente não tinha ainda o retorno do funcionamento das comissões temáticas da Casa, e a gente poderia extrapolar o cumprimento do prazo. Digo isso para dialogar com as senhoras e com os senhores de que não existe problema ou dificuldade na formação de um outro fórum de discussão da matéria. Mas eu queria refletir também sobre isso. Refletir em que sentido? Primeiro, eu acho que tem duas formas de encarar o texto. Tem a possibilidade de encará-lo como um retrocesso, como um equívoco, como algo extremamente deficiente, e, se assim o for, algo a ser combatido. Agora, acho que tem uma outra forma de encarar o texto. Não, olha, é um texto que tem avanços, mas que pode ser aperfeiçoado, melhorar mais, ser debatido nesse ou naquele item. Se esse for o quadro e o cenário, eu quero dizer para as senhoras e para os senhores, como relator, que existe a completa disponibilidade de avaliar artigo por artigo, ponto por ponto que foi apresentado, a crítica a cada um dos instrumentos que estão aqui colocados, para que a gente possa chegar a um texto a ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Estou à disposição em qualquer horário do dia para discutir cada um dos itens e das críticas que foram aqui levantadas, E também, claro, para preservar os avanços que foram identificados. E aí eu queria falar sobre cada uma das críticas apresentadas, muito mais para eu poder ter a capacidade, inclusive porque a gente está fazendo o registro a partir das notas taquigráficas, se me fugiu alguma das críticas apresentadas, para que depois eu possa revisar cada uma delas na avaliação do texto. A senhora Maria Edneide, na representação da Undime, falou da dificuldade de cada vez uma maior responsabilidade dos municípios com menos recursos para que a gestão possa ser realizada. E fez uma crítica também que colide com algumas outras sugestões de que o texto deveria ser mais enxuto, que deveria ser menor, mas de que a gente não tratava no texto especificamente do ponto dos 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que isso, em algum momento, a gente sabe que engessa a ação e atividade dos municípios. Talvez não seja nesse texto, mas existe a completa convergência na necessidade de que esse ponto seja tratado em outras matérias que já estão, inclusive, tramitando na Câmara dos Deputados. Seu André Lázaro, na representação do Todos pela Educação, além de fazer uma avaliação sobre uma necessidade de aprofundamento em relação a povos indígenas, quilombolas, trouxe para a gente uma preocupação que apareceu em várias falas, que é finalidades e objetivos sobrepondo outras leis, que colide com a preocupação do deputado Ságuas. Até que ponto a gente deve deixar de tratar no sistema para trabalhar na modificação de outras leis existentes e que possam provocar, numa correlação de forças que nem sempre é positiva, algum tipo de retrocesso com pontos que já estejam estabelecidos como consagrados. Mas é uma dúvida. Não trago aqui como uma
afirmação, né? CNE como colegiado de disputa federativa, uma preocupação que a gente tem que ter também na legislação apresentada. E quais as razões para reavaliar os sistemas de avaliação existentes, né? E aí eu vou dialogar com os documentos que o Todos pela Educação produziu, para a gente poder reavaliar item por item, ponto por ponto das preocupações apresentadas. Seu Adão Francisco, representando o Concede, foi econômico na crítica num primeiro momento, né? Mas foi para garantir as intervenções que vieram logo depois, que foram mais enfáticas na apresentação das críticas. Mas me coloco à disposição para outras críticas que venham a aparecer, para a gente poder estar fazendo também a discussão do texto. Perfeito. Perfeito. Registrando, então, a preocupação do financiamento aqui apresentada pelo senhor Adão Francisco, para a gente também ter aí como incorporação na ata de discussão. Mestre Remy Cacchione, Fórum Nacional de Educação, né? Sugestões novas, comissão para acompanhamento do piso dos profissionais de educação, proposta do Fórum Avança Mais no CAC e no sistema de avaliação, pelo que eu entendi, rapidamente aqui no que foi apresentado. A criação da autarquia tem legislação própria tramitando, não foi... Existe uma disputa sobre a necessidade ou não de criação. Eu, num primeiro momento, fiz a defesa enfática, inclusive no plenário, de matéria que teve urgência apreciada. Dentro do próprio segmento, daqueles que têm acúmulo na educação, há quem defenda e há quem ache que deve fortalecer os mecanismos já existentes, mas não sei se o melhor espaço para tratamento e colocação na norma seria necessariamente no sistema. Se for, me coloco à disposição também para a gente estar tendo a oportunidade de fazer essa discussão. Como incluir de forma mais consistente o setor privado? Esse foi um questionamento e uma lacuna identificada por nós no momento de discussão da matéria. Como incluir para regular, para acompanhar, para estar inserido no sistema, na realidade prática que a gente vivencia no nosso país, né? Ou seja, onde a gente quer ter oportunidade aqui de aprovação de leis que fortaleçam a educação pública, mas a gente não pode negar a existência do sistema. É uma lacuna, e eu quero muito dialogar com o Fórum sobre mecanismos para que a proposta possa avançar mais nesse sentido e também no aprofundamento do artigo 28 dos polos regionais, né? Também, desculpa, FNDE e na articulação e na necessidade da gente, por exemplo, no plano de ações articuladas, poder avançar no regramento que é estabelecido pelo próprio FNDE, né? Também, né, reforçou. Se tiver algum ponto que eu, porventura, não coloque, eu peço aos senhores que possam reforçar, né? Senhora Marisa, representando a Confederação Nacional dos Municípios, eu considero que fez a crítica mais contundente, né? Como crítica mais contundente, na minha compreensão, de que o sistema apresentado e o substitutivo que está sendo avaliado não deveria tratar de um conjunto de itens e deveria basear a sua avaliação especificamente no artigo 23 e em alterações na LDB. A possibilidade de alterações na LDB, do ponto de vista prático, esbarra numa preocupação que eu acho que tem que ser discutida por cada um de nós de maneira profunda, mas recebo a crítica como consistente. E muitos pontos, né, aqui colocados, né? Pouco avanço na distribuição de atribuições, sobreposição com a lei de responsabilidade educacional, entre outros. A definição, e eu compreendo também a crítica, da formação de comissão ou não, que vai tratar da lei de responsabilidade educacional, não se faz individualmente pelos parlamentares, né? Já está pronto para votação, mas eu digo o seguinte, uma melhor interlocução, e o deputado relator dessa matéria é um deputado também aberto ao diálogo, que tem procurado
ter uma interlocução interessante, mas a definição de espaços de discussão sobre matérias específicas, com formação ou não de comissões especiais, não depende da ação individual dos parlamentares, né? É uma decisão, na maioria das vezes, da presidência da Câmara, né? Ampliação, fixar melhor os parâmetros de financiamento, mas eu faria o recorte aqui da crítica a uma lei e um sistema que pudesse efetivamente tratar do artigo 23 e das alterações na LDB. Essa foi a crítica, para mim, mais contundente do ponto de vista estrutural ao que se apresentou como relatório. Professor Rocieli, aí já chego próximo ao final, faz a crítica da definição clara de papéis. E aí, professor, eu também volto um questionamento. Existia um documento anterior, apresentado pelo Ministério da Educação, e eu gostaria de saber se a gestão que está sendo representada pelo senhor aprova os pontos que foram apresentados publicamente como pontos de avanços em relação ao sistema. É importante a gente compreender como é que o Ministério da Educação está avaliando, do ponto de vista presente, o documento que foi apresentado anteriormente, né? E, além disso, que a gente precisa discutir a criação dos espaços, se tem espaço de mais ou se tem espaço de menos. E eu queria também contar com uma contribuição objetiva da Secretaria de Educação Básica nesse sentido. Não é uma crítica mesmo, né? Olha, acho que o que está se criando é espaço de mais. Acho que não, acho que é espaço de menos. E sendo espaço de menos, eu gostaria que fosse criado isso, né? Porque eu compreendendo qual é a crítica apresentada e colocada em cima da mesa, a gente tem como divergir ou convergir, né? Se a crítica não for apresentada de forma objetiva, nesse sentido, é difícil, a gente, falo isso com todo respeito, é difícil fazer uma avaliação se a apresentação é, de fato, uma crítica ou uma reflexão crítica a algo que não tem uma proposta efetivamente a ser apresentada sobre. E as ponderações feitas pela deputada, claro, pela deputada professora Dorinha, e aí eu já encerro, sobre a superposição de responsabilidades, financiamento e uma melhor organização das responsabilidades. Eu acho que a partir das contribuições que a gente recebeu hoje, a gente pode tocar aí uma força-tarefa dos parlamentares da Comissão de Educação, fazendo críticas aos itens que foram elencados no projeto e pontuar um por um aquilo que está extrapolando, aquilo que deixou de estar presente no texto e que necessariamente tem que estar, e existe a completa disponibilidade para que a gente possa avançar na aprovação dessa matéria. Obrigado.